Bem, muito boa tarde a todas e todos. Boa tarde ao professor Scarlett, né, que está conosco, está na França. Vocês sabem aqui que Pelotas sempre foi uma cidade que disputou bastante com Paris, né? Queria ser uma pequena Paris e nós perdemos Scarlett nesse momento. Ela foi de fato para a verdadeira Paris e não conseguiu ficar conosco aqui, mas ao mesmo tempo a sua alma se divide, né? Então ela está conosco e não está. São os espectros, né? Então, muito obrigado, Scarlett, por estar conosco, né? Nesse seu período que você está fazendo mais uma pesquisa. Certamente sairá artigos, né? Um livro novo, né? Então, muito obrigado pela sua participação. Você que é fundadora do Grupo de Estudos Nietzsche, esse grupo que tem todos os seus orientandos trabalham, né? Espalhados pelo Brasil, em universidades públicas, né, em sua maioria. Grupo esse que tem nós estamos aqui com os cadernos Nietzsche, essa publicação que ainda ontem foi anunciada, essa nova comissão agora que compõe a revista, né, está no volume 45, número 3, tendo à frente a professora Vânia, que está aqui presente, né, acabou de chegar agora a professora Andréa Daudelar também, e mais a coleção Sendas e Veredas, e mais, diria, em resumo, a sua capacidade de nos formar, de nos levar a um processo formativo. Então, muito obrigado pela sua presença. Antes de lhe apresentar para aqueles que estão aqui hoje conosco e que conhecem parte da sua trajetória intelectual, eu gostaria de apresentar, na verdade, alguns orientandos que trabalharam muito aqui pela organização do evento, né? Tanto os meus orientandos quanto do Clademir. Então, rapidamente, Wagner acabou de estar com você aqui, ele está fazendo uma tese sobre a relação entre tempo e cultura na hierarquia dos valores em Nietzsche. O Alexandre Letinin, que eu também chamei aqui, que você conversou com ele agora há pouco, né, que está estudando a questão da décadence em Delacroix e Nietzsche, né, Nietzsche contra Delacroix. O Alexandre também já esteve durante bastante tempo num ateliê na França, morou aí durante muitos anos. A Patrícia Boeira, que é uma orientanda do Clademir, né, e que estuda Nietzsche e as sabedorias do corpo, a fisiopsicologia e o cultivo de si. Patrícia Boeira, que está aqui conosco já há alguns anos. O Thales Rodrigues, também um orientante de Clademir, que nos ajudou muito para solucionar alguns problemas técnicos também aqui durante a 53ª edição dos Encontros de Nietzsche. E, por fim, o Jair, que não está aqui conosco, não chegou ainda, que também é orientante de Clademir e estuda uma análise moral da linguagem a partir de Wittgenstein e Nietzsche, né? Nós temos outros orientandos aqui ainda, né? Mais ou menos uma média de 10 orientandos, Clademir tem, eu também tenho, né? Sendo que alguns orientandos estudam outros autores como Foucault, como Simone de Beauvoir, né? Então, Scarlett, seja bem-vindo nessa tarde não muito quente aqui em Pelotas, né? Nós estamos entrando no verão, e eu gostaria então de lhe apresentar brevemente, né? A professora Scarlett Marton, ela é professora titular de Filosofia Contemporânea da Universidade de São Paulo. Graduou-se em Filosofia pela Universidade de São Paulo em 1972, concluiu o seu mestrado em Filosofia na Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, em 1974, e defendeu sua tese de doutorado em 1988. Essa tese de doutorado ela virou um livro, né, que é um livro de referência dentro dos estudos Nietzsche. Eu tenho aqui uma das edições, né, uma edição cheia de anotações, Nietzsche das forças cósmicas aos valores humanos. A professora fez a sua tese de livre-docência e filosofia pela Universidade de São Paulo em 1996 e publicou, como está lá no seu currículo, cerca de 23 livros, na maioria sobre a filosofia nietzschiana, entre os quais se destacam um livro recente, Nietzsche e as Mulheres, de 2022, Nietzsche, o Bom Europeu, Nietzsche, a Arte de Decifrar Enigmas, de 2014. Eu destacaria dos livros da professora Scarlett um que foi recentemente reeditado, eu tenho aqui a primeira edição, Nietzsche, Filósofo da Suspeita, né, que foi editado pela Casa da Palavra.
Também destacaria um texto, no momento em que a professora Scarlett Marx esteve no Rio Grande do Sul, que chama-se Nietzsche, uma provocação, foi organizado em Porto Alegre, no Goethe Institut, e que aqui tem um dos textos mais realmente importantes, eu diria, pelo menos no meu trabalho, e de outros pesquisadores do Brasil, que é Nietzsche, O Eterno Retorno do Mesmo, Tese Cosmológica ou Imperativo Categórico. E também, para aqueles como a Vânia, que estão aqui, que conhecem bem o arco da produção da professora Scarlett, um dos seus primeiros livros da coleção Brasiliense. Então, enfim, nós conhecemos bastante a professora Scarlett, conhecemos a sua produção em termos dos artigos, seus livros, não vou me demorar muito, vamos escutá-la. Hoje ela vai proferir essa conferência que se titula É Preciso Armar os Fortes contra os Fracos, Nietzsche e a Democracia. Professora, a palavra está com você. Muitíssimo obrigada, Rubira, pela sua apresentação e, igualmente, pelo seu acolhimento, muito caloroso. E agradeço, igualmente, o fato de você estar levando adiante o trabalho desenvolvido pelo GEM, em particular na organização do 53º Encontros Nietzsche. Eu gostaria ainda de agradecer a presença dos colegas, não só dos colegas membros do GEM, mas também colegas membros de outros grupos nietzschianos de trabalho no Brasil, que se associaram, de alguma forma, ao nosso grupo, por ocasião desses encontros Nietzsche. E foram, assim, acolhidos por nós, como vêm sendo acolhidos pelos cadernos Nietzsche e também por outras edições dos encontros Nietzsche. Muito obrigada a todos e todas e a cada um de vocês. E eu começo, então, aqui a exposição que eu preparei para este encontro. Durante muito tempo, os comentadores, de modo geral, negligenciaram os aspectos políticos do pensamento nietzschiano. Dentre os vários fatores que contribuíram para tanto, há que se notar a necessidade que então se impunha de desqualificar os diferentes usos e apropriações políticas das ideias de Nietzsche. Contudo, que se interrogam sobre a existência ou não de uma dimensão política nos textos do filósofo. Eles se situam, sobretudo, no contexto dos estudos publicados em língua inglesa. Enquanto certos autores aceitam que o pensamento nietzschiano possa apresentar uma dimensão política stricto sensu, outros sustentam, neste primeiro caso, eu lembraria o trabalho de Ansel Pearson, outros, como Thomas Brobia, sustentam, ao contrário, que Nietzsche não é um pensador político. Abraçando essa última perspectiva, há autores pós-estruturalistas que tentam colocar a concepção nietzschiana de Agon a serviço de uma nova compreensão de democracia, como a TAB. E há aqueles que defendem que ela não poderia, de modo algum, ser tomada nessa direção. É o caso de Conway. De toda forma, é preciso notar também que, trazendo a marca do tempo e do espaço em que surgem, certos textos se deixam levar a polêmicas localizadas. Limitando-se a adotar um ponto de vista específico, eles respondem com frequência a interesses pontuais. A partir do exame do corpus nietzschiano em seu conjunto, não hesito em afirmar que as reflexões de Nietzsche sobre as questões relativas ao poder
não chegam a constituir uma teoria política acabada. Nietzsche não se apresenta como um teórico do poder no sentido estrito do termo, tampouco sequer um analista político. Nem por isso ele deixa de refletir sobre temas centrais da filosofia política, assim como problemas candentes de sua época. São frequentes as vezes em que se detém no exame das relações entre o indivíduo e o Estado, e também aquelas em que se empenha em analisar o Segundo Reich Bismarck, o sufrágio universal e os exércitos nacionais, os partidos políticos e a situação de imprensa, o desaparecimento das nações e a unificação da Europa. Embora atento a essa ordem de questões, Nietzsche não lhes confere estatuto próprio, nem as enquadra num domínio particular do conhecimento, e muito menos delas trata com metodologia específica. Ao contrário, em sua obra, a política aparece estreitamente vinculada à moral e à religião. Melhor ainda, moral, política e religião constituem ponto nodal em seu pensamento. Intimamente ligadas, integram um campo de investigação mais amplo. São objeto da crítica dos valores. Meu propósito consiste aqui em discutir a crítica que este pensador francamente antidemocrático, Nietzsche, faz à democracia, questionando e avaliando os argumentos que ele elabora para tanto. Centrando a análise na ideia de igualdade, pretendo examinar as consequências do combate que Nietzsche trava contra as chamadas ideias modernas e de sua tomada de posição em favor do aristocratismo. Em seus escritos, Nietzsche adverte repetidas vezes que, cito, é preciso armar os fortes contra os fracos. Além do número, os fracos teriam a seu favor a maestria na arte de trapacear, atribuindo importância maior ao instinto de conservação do que à vida. Desde logo, desenvolveram os talentos da dissimulação. Para evitar o confronto que não poderiam suportar, muito cedo aprenderam a agir de maneira insidiosa. Com isso, esperavam conservar a qualquer preço a própria existência. No entender de Nietzsche, dessa estratégia faz parte o aparecimento das ideias modernas. Tanto é que ele escreve num fragmento póstumo: cristianismo, revolução, abolição da escravatura, direitos iguais, filantropia, amor à paz, justiça, verdade. Todas essas grandes palavras só têm valor na luta enquanto estandarte, não como realidade, mas como termos pomposos para algo completamente diferente e até oposto. É desse ponto de vista que Nietzsche considera acontecimentos históricos, correntes de ideias, sistemas de governo. É também nesses termos que encara a democracia, o socialismo, o anarquismo. É dentro desses parâmetros que os avalia. Analisar as ideias modernas é um dos propósitos que Nietzsche se coloca em grande parte de seus escritos. Ao apresentar uma visão retrospectiva de sua obra, no Esse Homo, ele afirma, por exemplo, que, para além de bem e mal, cito, é, em todo o essencial, uma crítica da modernidade, não excluídas as ciências modernas, as artes modernas, mesmo a política moderna. Fim da citação. Esclarecendo o propósito que persegue com esse seu livro, elucida ao mesmo tempo a amplitude do objeto de sua crítica. Pelo seu crivo, Nietzsche fará passar o sentido histórico e a objetividade científica, a música wagneriana e a literatura francesa em geral, a emancipação feminina e a igualdade de direitos.
Mas, ao deixar claro o objeto que elege para análise, ele também traz à luz a perspectiva que pretende adotar para examiná-lo. Tanto é que, ainda referindo-se a para além de bem e mal, logo adiante, Nietzsche assevera, cito, o olho, por enorme coerção mal acostumado a ver longe, é forçado aqui a captar com agudeza o que está mais perto, a época, o entorno. Nesse seu livro, Para Além de Bem e Mal, que se apresenta como prelúdio a uma filosofia do futuro, Nietzsche persegue, pois, o propósito de criticar a modernidade. Toma por objeto de análise as chamadas ideias modernas e, para examiná-las, adota a perspectiva do que se dá em primeiro plano. Se estava habituado a ver longe, agora pretende captar o entorno. Isso não o impede, porém, de revelar o que por trás dos valores instituídos se esconde e de trazer à luz o que eles mesmos escondem. Ao contrário, é precisamente por estar em condições de transtrocar perspectivas, Perspektiven umzustellen, que pode dedicar-se a avaliar as avaliações. Nesse seu livro, que se intitula Para Além de Bem e Mal, Nietzsche se volta com frequência contra o espírito de rebanho. Julga que o homem medíocre procura instituir maneiras de agir e pensar universalmente válidas, censurar toda originalidade, reprovar qualquer mudança. Promotor da vida em coletividade, se tentasse viver de outro modo, sucumbiria. Animal gregário, ele exige ininterruptamente a vitória de cada um sobre si mesmo. Acreditando vê-lo reinar na Europa de seu tempo, Nietzsche afirma, eu cito, a igualdade dos direitos poderia muito bem converter-se em igualdade de não direitos. Quero dizer, em guerra geral a tudo o que é raro, insólito, privilegiado, ao homem superior, à alma superior, ao dever superior, à responsabilidade superior, ao sentimento de potência e ao domínio criadores. Em várias frentes, Nietzsche empenha-se em combater a ideia de igualdade. No ensaio sobre verdade e mentira no sentido extramoral, ele faz ver que as palavras, quando passam a servir para inúmeras experiências análogas àquela que lhes deu origem, tornam-se conceitos. Produzidos por, nas suas palavras, igualação do não igual e convindo a vários fenômenos, os conceitos mostram-se inapropriados e insuficientes a cada um deles em particular. Na Gaia Ciência, procura mostrar que nos fundamentos mesmos em que se baseia a lógica, está presente a tendência ilógica a tratar o semelhante como igual. E, em Para Além de Bem e Mal, insiste em afirmar que os mecanicistas, ao defenderem a existência de leis na natureza, nada mais fazem do que se curvarem ao impulso democrático dos tempos modernos. E conclui, cito, por toda parte igualdade diante da lei. Nisso a natureza não está de outro modo nem melhor do que nós. Um pensamento maneiroso, oculto, em que, mais uma vez, está disfarçada a plebeia hostilidade contra tudo o que é privilegiado e senhor de si. Fim da citação. Portanto, ao investigar o processo de formação de conceitos, ao examinar a base dos procedimentos lógicos, ao analisar a atitude dos homens de ciência, Nietzsche encontra ocasiões propícias para atacar a ideia de igualdade. Mas, anunciada por religiões ou defendida por correntes políticas, a ideia de igualdade se converte, no entender de Nietzsche,
numa ideia falaciosa e astuta. Desde os primeiros tempos, a noção de equilíbrio de forças regulou as relações humanas. Para conservar a própria existência, os indivíduos mais fracos procuraram associar-se. Vivendo gregariamente, esperavam enfrentar os que mais fortes do que eles pudessem vir a ameaçá-los. Por outro lado, os adversários, fossem indivíduos ou grupos, sempre que tivessem forças equivalentes, concluíam a paz e estabeleciam contratos entre si. Assim surgiu a noção de direito. Reconhecendo-me direitos e permitindo-me preservá-los, cada integrante do grupo comporta-se com prudência, porque me toma como aliado contra uma terceira força que nos ameace, com receio, uma vez que teme confrontar-se comigo, e com astúcia, já que espera, em troca, que eu reconheça os seus direitos e lhe permita preservá-los. Direitos mantêm relações de força, constituem graus de poder. A desigualdade de direitos, declara Nietzsche, e eu cito, é a condição necessária para que os direitos existam. Um direito é sempre um privilégio. Meus direitos são essa parte do meu poder que os outros reconhecem e me permitem conservar. Meus deveres, os direitos que outros têm sobre mim. Segue-se daí que os direitos duram tanto quanto as relações de forças que lhes deram origem. A partir do momento em que a força de um certo número de indivíduos se reduz consideravelmente, os outros membros do grupo não mais reconhecem os seus direitos. Mas, se ao contrário sua força aumenta, são eles que não mais garantem os direitos alheios. À medida que as relações de força sofrem modificações profundas, certos direitos desaparecem e outros surgem. Dessa perspectiva, a igualdade dos cidadãos perante a lei, eco da igualdade dos homens diante de Deus, não passaria de fórmula forjada por quem precisa somar forças para subsistir. Ora, é sobretudo a ideia de igualdade associada à tendência democrática da modernidade que Nietzsche combate. Não é, pois, por acaso que se volta contra Rousseau. Pregando a igualdade, o autor do Contrato Social pretende voltar a um estado primitivo, natural e puro. De fato, sua maneira de pensar estaria errada, segundo Nietzsche, é claro, errada desde a base. Nietzsche entende que Rousseau teria se equivocado quanto à relação de causa e efeito que estabeleceu entre a civilização e a moralidade. Da perspectiva nietzschiana, não cabe à civilização a responsabilidade pela má moralidade. Ao contrário, é nossa boa moralidade, boa aqui sublinhado por Nietzsche, e isto vem com sentido irônico, é nossa boa moralidade a responsável pelo caráter lamentável de nossa civilização. Associando Rousseau à Revolução Francesa, Nietzsche não hesita em tomá-lo como um dos seus impossíveis. Na verdade, eu cito aqui o primeiro parágrafo do capítulo Incursões de um Extemporâneo, do Crepúsculo dos Ídolos, em que aparece a lista dos meus impossíveis. Rousseau é um deles. Tanto é que Nietzsche, nesse capítulo, afirma, cito, pouco me importa a farsa, Nietzsche afirma no Crepúsculo dos Ídolos, mas em outro capítulo, Nietzsche afirma, pouco me importa a farsa sangrenta que deu lugar a essa revolução, sua imoralidade. O que odeio é sua moralidade rousseauista. As pretensas verdades, entre aspas, da revolução, através das quais ela continua a causar efeitos e convencer a pôr do seu lado tudo o que é
superficial e medíocre. Trata-se aqui de incursões de um extemporâneo, mas parágrafo 48. Por tentar impor o que é uniforme, a moralidade rousseauista, que teria, de certo modo, suscitado esse acontecimento histórico, a Revolução Francesa, consistiria, sobretudo, numa determinada concepção de igualdade. Aqui entende por igualdade, precisamente, o nivelamento gregário, isto no entender de Nietzsche. Ao defendê-la, ao defender essa concepção de igualdade, Rousseau teria contribuído de maneira decisiva para a Revolução Francesa. Mas ele teria igualmente contaminado com suas ideias a filosofia kantiana. Referindo-se ao chinês de Königsberg, a Kant, no prefácio à Aurora, Nietzsche afirma, cito, também ele, Kant, foi mordido pela tarântula moral Rousseau. Também ele tinha, no fundo da alma, o pensamento do fanatismo moral, do qual um outro discípulo de Rousseau, ou seja, Robespierre, se sentia e se confessava o executor. Fim de citação. A partir do exame desse texto, Aurora, prefácio, pode-se levantar duas questões. Antes de mais nada, o texto revela que a Nietzsche não escapam os rastros deixados pelo pensamento de Rousseau na filosofia de Kant. Se ele não se mostra inovador ao apontar esse fato, lugar comum para a maioria dos comentadores, mostra, no entanto, a sua originalidade ao julgá-lo. Kant e também Robespierre, na condição de discípulos do pensador genebrino, de Rousseau, teriam herdado o seu fanatismo moral. E o fanatismo presente, igualmente, em Lutero e em todos os espíritos limitados, traduziria a defesa de convicções profundamente enraizadas, impedindo a descoberta de novas ideias. O condicionamento patológico de sua o condicionamento patológico de sua ótica, afirma Nietzsche, eu cito, faz do convicto o fanático. Savonarola, Lutero, Rousseau, Robespierre, Saint-Simon, o tipo oposto ao espírito forte tornado livre. Por outro lado, esse texto, o prefácio da Aurora, faz ver que Nietzsche está atento às preocupações morais que se espraiam por toda a obra de Rousseau. A aranha que enreda em sua teia causa febre e provoca delírios, tarântula. O cidadão de Genebra, Rousseau, teria impresso a sua marca no século XVIII. E assim se caracterizaria, o período histórico em que viveu. Nietzsche escreve um fragmento póstumo. Feminismo. Rousseau, reino do sentimento. Testemunho da soberania dos sentidos. Mentira. No contexto do pensamento nietzschiano, a figura de Rousseau só adquire contornos mais precisos quando contraposta à de Voltaire. Uma passagem de Humano, Demasiado Humano permite compreender que Voltaire encarna precisamente a antítese de Rousseau. Escreve Nietzsche. Não é Voltaire, com sua natureza comedida, levada a regularizar, purificar, reconstruir, mas Rousseau, suas loucuras e suas meia-mentiras, que suscitaram esse espírito otimista da Revolução, contra o qual lanço o apelo écraser l'infâme. Massacrar o infame, que é a Igreja. Na verdade, é uma palavra de ordem do próprio Voltaire, que Nietzsche retoma nessa passagem. Então, de um lado, as luzes, de outro, a Revolução Francesa. De um lado, o aristocratismo, de outro,
a plebe, ao fazer ricochetear a frase de Voltaire contra Rousseau, o autor de Humano Demasiado Humano revela suas preferências. O autor desse livro, Para Espíritos Livres, publicado, cito, em memória de Voltaire, no 100º aniversário de sua morte, em 30 de maio de 1778, esse autor, Nietzsche, reafirma suas predileções. Que Nietzsche tome a defesa do aristocratismo contra o ideal gregário fica evidente quando se percorre os seus textos. Contudo, a aristocracia de que fala não é somente fruto de elaboração teórica. Em diferentes épocas históricas, Nietzsche supõe encontrá-la. O homem nobre a que se refere não se reduz a mero conceito. Em contextos muito precisos, Nietzsche acredita deparar-se com ele. Julga que existiu nos séculos XVII e XVIII com a nobreza francesa, no Renascimento com a comunidade aristocrática de Veneza e, sobretudo, na antiga Grécia com a aristocracia guerreira. Lançando mão dos estudos históricos, Nietzsche, sem dúvida, toma partido por um tipo determinado de organização social. Mas não é simplesmente para isso que recorre à história, e sim para enriquecer a sua crítica dos valores. Além da contribuição decisiva da pesquisa histórica, Nietzsche conta com o concurso da filologia. No prefácio à Genealogia da Moral, ele sugere, uma passagem muito conhecida aqui, que eu cito, sugere que algo da escolaridade histórica e filológica, inclusive um inato sentido seletivo em vista de questões psicológicas em geral, fecho aspas, auxiliaram-no a instaurar o procedimento genealógico e a elaborar a crítica dos valores. Ao deter-se no exame do cristianismo, por certo, Nietzsche recorre à filologia. Ao empenhar-se na moral, na análise da moral dos ressentidos, sem dúvida, lança a mão da história. Não caberia aqui, porém, apreciar o uso ou a apropriação que ele faz de dados filológicos ou elementos históricos, mas apenas de sublinhar o seu propósito de recorrer a eles em suas reflexões sobre a proveniência e as transformações por que passam os valores. Munido desses elementos, Nietzsche aplica-se, então, a refletir sobre doutrinas morais, eventos políticos e ensinamentos religiosos. De posse desses dados, dedica-se a examinar a tendência democrática da modernidade. É enquanto psicólogo que Nietzsche encara o ideário moderno. Pretende diagnosticar os móveis ocultos dos que o apoiem. É na qualidade de genealogista que avalia esse ideário, quer julgar os valores inconfessados daqueles que o defendem. Nietzsche entende que, graças a Rousseau e à Revolução Francesa, as ideias modernas se impuseram em detrimento de toda a ordem hierárquica. É o que o leva a nelas, nas ideias modernas, denunciar a obra do cristianismo e o procedimento dos ressentidos. Tanto é que ele assegura na Gaia Ciência. Foi a Revolução Francesa que colocou o cetro solenemente e sem reservas nas mãos do homem bom, do cordeiro, do asno, do ganso e de tudo o que é irremediavelmente superficial e estridente, maduro para o manicômio das ideias modernas. Na Europa de sua época, Nietzsche julga testemunhar uma crescente uniformização. Uniformização, na medida em que se abandona a preocupação com hierarquia, tem-se de abrir mão das diferenciações. É nesse sentido que Nietzsche escreve no Crepúsculo dos Ídolos: a doutrina da igualdade. Mas não existe veneno mais venenoso. É que parece
pregada pela própria justiça quando é o fim da justiça. Aos iguais, o igual, aos desiguais, o desigual. Essa seria a verdadeira divisa da justiça e o que daí decorre, nunca igualar o desigual. Ao encarar a igualdade como sinônimo do nivelamento gregário e da uniformização, em Rousseau, Nietzsche faz de seus ataques a esta ideia, a ideia de igualdade assim concebida, o cerne argumentativo da crítica que dirige à democracia. Mas já é tempo de perguntar: como conceber a ideia mesma de igualdade? E quais as suas implicações? Para tanto, convém investigar o que se entende por justiça. Todos sabemos que na modernidade, justiça pode significar pelo menos 6 tipos de afirmações. A cada um o mesmo. A cada um segundo os seus méritos. A cada um segundo as suas obras. A cada um segundo as suas necessidades. A cada um segundo o seu lugar, classe, estamento. A cada um segundo o que é atribuído por lei, sendo que se pode entender a lei formalmente ou como algo que tem desde sempre um conteúdo. Embora essas concepções sejam incompatíveis entre si, elas têm algo em comum. Em todas elas está presente um princípio de ação, segundo o qual os seres de uma mesma categoria essencial devem ser tratados do mesmo modo. Contudo, nenhuma dessas definições, nem o denominador formal que lhes é comum, fazem mais do que fixar limites, dentro dos quais se pode discutir o conceito de justiça, conceito esse que requer tanto uma formalização quanto a referência constante a bases históricas. Importa aqui notar que o princípio de ação comum a todas essas definições se baseia numa ideia central, a ideia de igualdade. É certo que se pode falar em igualdade em diversos registros: igualdade matemática, igualdade geométrica, igualdade lógica, igualdade formal, igualdade material, igualdade política, igualdade jurídica. Na Declaração dos Direitos do Homem, por exemplo, o artigo 1º define: todos os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Essa afirmação reveste a forma de uma asserção de fato, que diz respeito à natureza das coisas. Mas ela não designa algo real, e sim um ideal que não se realiza em sociedade alguma. Ela aponta, pois, apenas para a igualdade formal de direitos. Portanto, quando se fala em igualdade, deve-se empregar o termo determinando de modo preciso as ideias que a ele se quer associar. Mais ainda, deve-se distinguir com precisão, de um lado, o ideal que se quer atingir e, de outro, a situação que de fato existe. De um lado, a igualdade formal, que consiste nos direitos dos indivíduos, nas regras segundo as quais eles são tratados, e de outro, a igualdade material, que consiste no que de fato eles são, tanto do ponto de vista de uma situação material, quanto do ponto de vista de sua condição pessoal. Pesquisas na área da biologia e da psicologia bem mostram que os indivíduos diferem nas suas configurações genéticas e disposições afetivas.
A afirmação de que todos os seres humanos são iguais não pode basear-se na posse da inteligência, da razão, de certas propensões emocionais, de determinada tendência moral ou de qualquer dado dessa espécie. Em suma, não existe base factual para o princípio da igualdade, donde se poderia concluir que, longe de remeter a uma assertiva factual, a ideia de igualdade se apresenta como um princípio ético básico. Com essa afirmação, Nietzsche, sem dúvida, concordaria. A ideia de que a igualdade não é uma assertiva factual contaria com a sua adesão. Aliás, não são poucas as passagens em que ele argumenta nesse sentido. Também a ideia de que a igualdade é um princípio ético básico contaria com o seu assentimento. Neste caso, ele se empenharia em mostrar que esse princípio se encontra na base de uma determinada moral, a cristã. Tanto é que, para além de bem e mal, ele não hesita em afirmar que o movimento democrático constitui a herança do movimento cristão. Mas é, sobretudo, enquanto ideal que jamais se realiza, que a ideia de igualdade poderia atrair a atenção de Nietzsche. No Esse Homo, ele declara, cito, ele declara que, no prefácio, derrubar ídolos, minha palavra para ideais, isso sim já faz parte do meu ofício. Para tanto, é de extrema relevância o recurso à história. O trabalho do historiador contribuiria para denunciar as normas de conduta que se apresentam como absolutamente necessárias, apontando o momento de sua produção. Concorreria para atacar os juízos que se pretendem universalmente válidos, mostrando as circunstâncias de seu aparecimento. Colaboraria, enfim, para desmascarar as generalizações indevidas, ressaltando a especificidade de cada caso. E seria, sobretudo, imprescindível na crítica dos ideais, na medida em que constituiria uma eficiente arma de combate contra todo e qualquer impulso metafísico. Da perspectiva nietzschiana, pensar num ideal democrático apresentaria pelo menos dois inconvenientes. Antes de mais nada, implicaria comprometer-se com a fabulação metafísica, expediente de que lançam mão os que não se mostram capazes de aceitar esta nossa humana condição e, por isso mesmo, recusam este mundo em que nos achamos aqui e agora, em nome de outro que seria essencial, imutável e eterno. Além disso, segundo inconveniente, acarretaria endossar a ideia de igualdade formal dos membros da sociedade, ideia essa que pressuporia proceder ao nivelamento gregário e à uniformização. Ora, numa sociedade como a nossa, que se organiza justamente em torno da competição, e esta é tanto maior quanto mais indeterminado for o campo de ação das comparações, cada um tem o direito de julgar que vale tanto quanto qualquer outro, mas não tem como possuir o mesmo valor. Numa sociedade como a nossa, em que o nivelamento promovido pelo consumo apenas aprofunda a desigualdade, a pretensa igualdade social coexiste com consideráveis diferenças de fato quanto ao poder, à riqueza, à cultura. Numa sociedade como a nossa, em que a igualdade formal de direitos se converte em uniformização consumidora, o ressentimento atinge o seu clímax. Nós bem sabemos que, dentre as descobertas filosóficas mais importantes dos últimos 150 anos, 160, figura, sem sombra de dúvida, a do fenômeno do ressentimento. Ao investigar como os valores morais foram instituídos, Nietzsche diagnosticou com lucidez, por vez primeira,
a maneira de pensar, agir e sentir dos ressentidos. Incapaz de reagir, o indivíduo torna-se rancoroso e busca vingar-se. Não logrando equiparar-se ao seu pretenso ofensor, sente-se impotente e então ressente-se. Mas a inveja, o ciúme e a raiva também são fontes de ressentimento. Ao sentir-se desgostoso por não possuir o que o outro possui, o indivíduo esforça-se por obter o que deseja. Não sendo bem-sucedido em seus esforços, sente-se impotente e então ressente-se. É sempre de uma certa disposição a comparar-se com o outro que nasce o ressentimento. Aplicando tais ideias às relações sociais, seria possível sustentar, e aqui eu recorro ao Max Scheler, que quanto maior a distância entre a condição jurídica dos diversos grupos sociais, condição essa dada pelo sistema político ou pela tradição, quanto maior a distância entre a condição jurídica e o seu poder real, maior será o ressentimento. Num sistema social nitidamente diferenciado, ou numa sociedade de castas, como por exemplo na Índia, pequeno seria o ressentimento. E de igual modo, numa democracia que tanto social quanto politicamente tendesse à igualdade de riquezas. Levando às últimas consequências esse raciocínio, não há como furtar-se a concluir que, ao fomentar a diferença de status, nossa sociedade promove e provê a cada instante o ressentimento. Para tratar de tais questões, é certo que o pensamento nietzschiano pode ser de grande valia. Ele revela seu caráter inovador quando se trata da crítica à cultura. Nesse contexto, enquanto imposição do que é uniforme, do que é gregário, que Nietzsche vê a igualdade e a combate. Por conseguinte, enquanto supressão das diferenças e singularidades que a concebe. Mas, ao fazer da política objeto da crítica dos valores, Nietzsche é levado a sublinhar os efeitos nocivos do movimento democrático. Os efeitos nocivos, que os efeitos nocivos do movimento democrático não se restringiriam à esfera política estrito sensu, eles se dariam a ver na cultura de modo geral. Nessa direção, Nietzsche pergunta numa passagem de Para Além de Bem e Mal: nós que somos de outra espécie, de outra crença, nós, para quem o movimento democrático não é meramente uma forma de degradação da organização política, mas uma forma de degradação, ou seja, de apequenamento do homem, sua mediocrização e rebaixamento de valor. Para onde temos nós de apontar nossas esperanças? É dessa forma pouco usual, nos dias de hoje, que Nietzsche se posiciona em relação à democracia. É dessa maneira polêmica que ele dela trata. O exame de diversas passagens em que Nietzsche se ocupa com a tendência democrática da modernidade me leva a julgar ambivalente a posição que ele adota. Se no âmbito da crítica da cultura Nietzsche se mostra inovador, é certo que em seus ataques à tendência democrática dos tempos modernos, toma a defesa do aristocratismo. A meu ver, importa ressaltar aqui que, embora julgue que não se pode ignorar as consequências no domínio cultural da ideia de igualdade, entendida enquanto nivelamento gregário e uniformização, antecipando assim a crítica que veio a ser posteriormente desenvolvida do que se chamou de indústria cultural, Nietzsche assume posições com consequências políticas dificilmente defensáveis nos dias de hoje. Pela atenção e perseverança, muitíssimo obrigada.
obrigado, Scarlett. Vamos passar, então, para um diálogo então, com o público presente. E aí, então, está aberto aqui para as questões. Temos uma questão. Vou pedir para você vir aqui. Scarlett, como sempre, uma alegria ouvi-la. Muito obrigado pela sua conferência. Eu tinha rabiscado aqui uma pergunta e estava pensando, faço ou não faço? Mas a tua última frase foi um convite para fazer a minha questão, que é a seguinte. Eu entendo que hoje a democracia precisa passar por uma crítica. Isto é, quando nós temos uma democracia que sazona a própria contradição a ela, como nós tivemos agora na eleição dos Estados Unidos, como nós tivemos o último governo aqui no Brasil, em que os próprios frutos da democracia nos levam a pensar sobre a democracia. Embora haja um certo tabu quando se fala de discutir a democracia, eu penso num termo que nós conversamos rapidamente esses dias aqui, a ideia ou aquilo que se traduz pelo termo Gegen em alemão. Né? Nós podemos, Gegen não é necessariamente contra, no sentido, fazendo debate não quer dizer que eu estou querendo extinguir a ideia de democracia, ou todo ganho que eu posso ter com a democracia, mas Gegensetzen, né? Sentar-se diante de, e vamos então refinar isso. Acho que a crítica ela faz um pouco desse movimento de sentar-se com, né, num sentido de refinar. Então, se o aristocratismo de Nietzsche, como você diz no final, não é hoje uma resposta ao problema da democracia, né, como que nós podemos nos servir de Nietzsche para o debate sobre a democracia hoje? Se você puder falar um pouco sobre isso, eu sei que você tem muito a falar, porque você é uma pessoa engajada, o Ivo também, aproveito para deixar um abraço para ele, né? Eu gostaria muito de ouvi-la. Muito obrigado, Scarlett. Cabe a mim agradecer a você pela nossa interlocução, sempre muitíssimo bem-vinda. Agradeço ao Edmilson, o mestre do ressentimento. Pensei que você fosse partir por aí. Eu esperava... Seria possível também. Mas, na verdade, a discussão sobre a democracia hoje, eu entendo também que ela passa pelo ressentimento. Talvez eu não passei pela questão justamente para pensar a democracia no sentido mais amplo. Obrigado, Scarlett. Cabe a mim agradecer mais uma vez, Edmilson. Eu teria, enfim, na verdade, o que eu teria a dizer é o seguinte... Eu acho que, antes de mais nada, eu gosto sempre de partir de questões metodológicas, né? Como você mesmo partiu ao trazer o Gegen. Bem, autores norte-americanos, e eu penso aqui muito particularmente em Attab, Em Defesa da Democracia, um livro publicado já há alguns anos, que vai trazer essa ideia. Eu cheguei a fazer uma referência a ele agora na minha fala. Ele vai trazer essa ideia que Nietzsche, na verdade, ele não era exatamente contra a democracia, porque ele privilegiava a ideia do agon. Então, a partir da ideia do agon, seria possível pensar a democracia sempre numa relação agonística entre os diferentes partidos, por assim dizer. Aqui, no meu entender, em termos metodológicos, trata-se de um uso, não é? De um uso do pensamento nietzschiano para pensar a democracia, mas como historiadora da filosofia, que estou sempre fazendo um trabalho de exegese, um trabalho exegético, não me parece que o pensamento nietzschiano, que os escritos de Nietzsche permitam precisamente essa interpretação. Eu acredito que não. Enfim, nós já estamos de acordo que Nietzsche toma posição em defesa do aristocratismo. Então, ele não defenderia, ao contrário, as críticas de Nietzsche à democracia estão aí presentes em vários textos para confirmar esta posição, que Nietzsche não dificilmente pensaria
a democracia nesses termos que a Tabe nos traz, né? Enfim, nesse livro intitulado Em Defesa da Democracia. Bom, este é um primeiro ponto. Por outro lado, enfim, se usarmos Nietzsche, nós podemos ir nessa direção. Eu não sei se seria muito frutífero, porque eu tenho a impressão de que a questão da democracia ela se coloca em outros termos hoje, e eu não teria competência para falar a esse respeito. De fato, enfim, se Ivo decidir se manifestar, eu tenho a impressão que ele seria a pessoa adequada, poderia se manifestar pelo chat privado, ou pelos comentários, ele seria a pessoa adequada a falar a respeito, porque, no fim das contas, é uma pessoa que está lidando com essas questões, como está lidando também com o uso que se faz dos direitos humanos. Ontem nós tivemos aqui na França, foi o dia, eu me permito, enfim, adiantar um pouco mais também para falar a esse respeito, foi o dia, ontem foi a Noite da Filosofia, que isso é estabelecido pela Unesco, não é? como um momento em que se convida filósofos de diferentes procedências a falar sobre um tema que é indicado pela própria Unesco uma vez por ano, e o tema deste ano foi a paz. E enquanto eu lá me debatia, encontrar em Nietzsche algo que pudesse me permitir falar da paz em Nietzsche, e confesso a vocês que, de fato, não foi fácil, porque há pouquíssimas ocorrências em que Nietzsche se refere à paz, portanto, eu falei da guerra, não é? Então, Ivo já mencionava e abordava a guerra de diferentes perspectivas e a paz de diferentes perspectivas, trazendo todo um contexto político atual. Então, talvez ele pudesse contribuir para a nossa interlocução e trazer algo a respeito da democracia hoje. Mas eu penso que a democracia ela tem de ser pensada, antes de mais nada, a partir de uma análise não só sociológica, mas de uma análise, antes de mais nada, econômica. Em que medida os Estados hoje são efetivamente soberanos? É uma questão que nós deveríamos, talvez, nos colocar e talvez começar a falar por aí, né? A eleição de Trump, enfim, como explicar esse fenômeno, ou como explicar o fenômeno do bolsonarismo no Brasil. Claro, há ingerências estrangeiras, não há dúvida de que há, não só de estados, mas também de grupos econômicos. Né? Hoje mesmo, enfim, eu me permito trazer algo pessoal, apenas como sugestões, porque eu não tenho, de fato, uma resposta a essa questão, apenas como sugestões. Eu perguntava a Ivo, como é que está, Ivo, a questão da guerra? Que nós estamos aqui, enfim, numa outra posição no globo. Assim como o que aconteceu em Kazan nos interessa muito mais de perto, assim como a nova Rota da Seda nos interessa muito mais de perto do que se estivéssemos no Brasil, igualmente, a autorização dos Estados Unidos a que a Ucrânia lance mão dos mísseis de longo alcance nos interessa muito mais de perto. Em algum momento, a qualquer momento, há o risco de que uma declaração de guerra contra a OTAN surja. E daí nós temos de tomar o primeiro avião para voltar ao Brasil. Então eu perguntava ao Ivo, como vai a guerra? E Ivo me respondia, o mercado financeiro não oscilou com a autorização dos Estados Unidos. Então, podemos ficar tranquilos. Daí a questão econômica, não é? A importância da questão econômica para as questões políticas e sociais. Mas, no que diz respeito às análises sociológicas, me permitiria voltar ao ressentimento. E, no meu entender, o ressentimento, sim, nos permite também refletir um tantinho sobre a sociedade brasileira.
mas eu faria um uso da noção de ressentimento numa outra direção. No meu entender, ressentidos não são apenas, ou não são, aqueles que vêm de estratos sociais menos desfavorecidos. Ressentidos são aqueles que vêm, ao contrário, das classes favorecidas, que veem, que enxergam, que percebem que as classes C e D passaram a ter um poder de consumo maior e, portanto, passaram a consumir certos bens que antes constituíam um traço distintivo dos segmentos mais bem posicionados na sociedade. São esses os ressentidos, de fato. Quando um ministro diz: mas o que é isso? Agora todos podem viajar de avião? Temos aí um exemplo do ressentimento. Mas eu paro por aqui, me perdoem, eu fui muito longe. Mas muito obrigada mais uma vez, Edmilson. Bem, obrigado, Scarlett. Eu vou passar por uma pergunta que foi colocada aqui nos comentários, que é uma pergunta da Mônica, né, que esteve conosco na noite de segunda-feira, Mônica Cragnolini. Então ela diz: Buenas tardes desde Argentina, gracias por la conferencia, Scarlett. Como ves la situación de fanatismo moral, gobierno de los débiles, y el modo en que las derechas extremas estão logrando, como ves, no caso é uma pergunta, né? Como ves la situación de fanatismo moral, gobierno de los débiles, y el modo en que las derechas extremas estão logrando ocupar gobiernos democráticos em distintas partes del mundo? ¿Significa eso, en sentido nietzscheano, que el resentimiento y la venganza sigue siendo productores de instituciones, sociedades, etcétera? La pregunta de Mónica. Muchísimas gracias, Mónica. Tantísimo gusto en leerte. Sí, me parece, sí, coincido contigo. Pues no sé si propiamente productores, pero sin ninguna duda influenciadores, sí. Sí, tienen un lugar muy, muy amplio en las sociedades, en las instituciones. Sí, muchas gracias, Mónica. Me quedo por aqui. Temos mais alguma questão aqui no público? Scarlett, penso que estão todos um pouco paralisados pelo tema e também pelo cansaço já como disse Jorge Wiesentheimer ontem, fazia muito tempo que não tinha um evento de uma semana inteira, né? E os encontros Nietzsche propuseram justamente isso, né? Então estamos aqui já, né, um pouco fatigados por el calor. Então te agradecemos muito pela participação, né? E esperamos que você não precise voltar às pressas da Europa, portanto possa aproveitar bem estando aí, o frio, né? Mas muito obrigado e esperamos encontrá-la em breve aqui no Brasil, né? Depois do seu retorno, e ainda na expectativa de que em algum momento você possa vir presencialmente a Pelotas. Então muito obrigado. Gostaria de uma salva de palmas para você. Queria terminar com uma expressão francesa. Ça m'a réchauffé le cœur. Aqueceu o meu coração. Muito obrigada a todos. Uma boa noite.